Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para gravar mais uma história, agora uma história que eu queria contar há muito tempo. Um cara muito ocupado, muito na correria, cada momento acha um desafio diferente para ele. André Almedo, professor André Almedo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma enorme satisfação estar aqui. Só para não perder o costume, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Com certeza. Professor, eu quero saber da sua história, André Almedo. Aí tu falou ali, pô, são 53 anos. 53 anos. 53 anos. E assim, ó, Kleber, é bem interessante, assim, né? Claro, suspeito para falar, porque é a minha história, mas nesses 53 anos, em que momento tu poderia perguntar assim, em que momento tu entrou no esporte? Tá? O esporte ele faz parte da minha vida, eu digo assim que eu costumo jogar no ginásio Curachique desde os meus 9 anos de idade, né? Então eu comecei ali, eu fui estudante do Fátima e na quarta série, né, eu já comecei a participar das equipes e tudo e comecei a jogar com o professor Roger, muitos vão lembrar, e aquilo ali eu me inteirei e eu sempre coloquei para mim, se eu fosse professor de educação física. Aí muitos, né, vinham e falavam comigo, disse, tá, mas não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Disse, não, ok, tudo bem, eu sei disso, mas eu quero ser professor de educação física. Formação hoje, fundamental e médio, né, na nomenclatura de hoje. Na nomenclatura de hoje. Foi toda ali no Fátima? Não, eu fiz até, na época, né, vamos chamar assim, o primeiro grau, o fundamental, no Fátima, e depois eu fui para o Rubem Dario. Né? Então eu tive, da época, assim, professores sensacionais, como o Roger, né, no Rubem, o Acioli, a Maria da Graça, né, são todos, né, que fizeram parte da minha formação. Em cima daquilo ali, Kleber, assim, olha, eu comecei, né, direto a jogar, comecei a sair, comecei a participar de competições, de ter campeonato estadual. Jogar futebol? Jogava futsal e handball. Futsal e handball. Futsal e handball, né, a minha formação. Porque assim, ó, hoje a questão do handball, o handball, o Sapucaia é um berço, né, natural do handball por causa desses professores mais antigos que tiveram, né, como o Roger, como o Acioli, como o Paulo, né, que era do Marcos Vinícius. Esses concretizaram assim uma base muito forte no handball, muito forte. E dali aí veio o Jorge Gonzalez também, né, e esses então começaram a formar alunos que conduziram o handball aqui em Sapucaia. Aí nós temos o Reizinho, né, hoje estava no Sapucaia, está no Rubem e no São Lucas, né, nós temos assim uma série de professores que foram alunos dessas pessoas, né, desses professores antigos. Então, em cima disso aí, né, fiz toda a minha base, e aí tinha a questão assim, e da arbitragem, porque muita gente me conheceu com a questão da arbitragem, que eu fui 13 anos bandeira, né, o assistente, o bandeira da Federação Gaúcha de Futsal. Né? Hoje assistente. Já foi auxiliar? Já foi tudo, já. Né? Mas todo mundo vai chamar de quê? De bandeira. De bandeira. De bandeira. Então eu fui... Ou carinhosamente bandeirinha. O bandeirinha, tá? E tinha um braço engessado, professor? Tinha. Não. Mas não era nervoso. E daí, cara, quando entrou a arbitragem na minha vida, eu estava no Rubem Dario, né? E daí tinha o pessoal da igreja luterana, próximo ao SESI, e eles faziam as confraternizações deles. Eu não podia participar, porque eu não era luterano. Então, eu comecei a participar junto com a arbitragem. Tem a quadrinha ali do lado ainda. Aquela quadrinha eu comecei a fazer as arbitragens ali de futsal. E aí já ficava com eles à tarde para as festas que eles faziam, né, no salão da igreja. Na verdade, queria participar da festa. Na verdade, eu queria participar da festa. Então, aquilo ali me conduziu para a arbitragem. Professor, é natural da Terra do Zou? Sim, nascido no Hospital Getúlio Vargas e tudo, né? Eu saí daqui de Sapucaia, porque o que eu fiz? Né? Fiz o primeiro, fiz o segundo grau, passei na Unicinos, eu fiz 2 anos, só que daí eu entrei pro Exército, e aí entrando no Exército, a Unicinos na época só tinha durante o dia, e aí eu tive então que ir para a noite, e na noite eu pedi transferência para o IPA, né? Lá no Morro, né, no Montserrat, e eu fiz toda então a minha formação lá no IPA. Lá eu encontrei
vários professores muito bons, colegas. Licenciatura? Não, na época era assim, ó, era licenciatura plena. Hoje ele está dividido em licenciatura e bacharelado, né? Ou no caso eu sou os dois. Após isso, aí eu fui para a PUC para fazer a minha especialização. Hoje eu sou especialista em administração esportiva, né? Então, por isso, muitas vezes eu acabo ficando atrás da mesa pela questão da administração esportiva. Da sua pós-graduação. Exatamente. Só para as pessoas entenderem, é que o bacharelado é aquele, na teoria, que eu entendo, tá? Vamos lá, me corrige, é aquele que trabalha em academia, né? Certo. E o licenciatura é o professor de sala de aula, né? Perfeito. Sala de aula quadra, né? Quadra, como eu costumo dizer sempre, né? A sala de aula do professor é a quadra, né? O campo. É isso aí. Sim. Só quando chove, né? Quando chove é a tristeza, total e geral, né? E daí então, Kleber, o que aconteceu? Eu fiz essa passagem assim, né? Esse estágio, vamos dizer, e quando eu estou na universidade, terminando a universidade, abriu então o curso da Federação Gaúcha de Futebol de Campo. E fiz o curso de futebol, né? Passei, comecei a bandeirar, né? E naquela época era o seu Barreto, né? José Luiz Barreto, e ele colocava muito a questão da altura, né? Quem é alto vai para árbitro, quem é baixo vai para a bandeira. Eu, com essa minha altura toda, fui para a bandeira. Para dar aquela imposição? Aquela imposição, né? Então, acabei ficando, mas era bem definido. Se eu quisesse tentar a questão da arbitragem mesmo, não teria problema nenhum, né? Poderia ir. Mas eu acabei parando na beira do campo e gostei da beira do campo, gostei do trabalho de assistente, e eu fiquei fazendo isso durante 13 anos, né? Tive a felicidade, assim, de pegar muito jogo bom, né? Eu consegui trabalhar com Grêmio, com Inter, com Caxias, com Juventude. Eu fiz final de turno de Campeonato Gaúcho, né? Eu fiz final com Grenal feminino, trabalhei no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então eu cheguei a ser chamado para o quadro nacional, daí por questão, sempre a indicação é uma questão política, tu faz o teste, passa e fica aguardando ser chamado. Não aconteceu, né? Também não, sem problema nenhum. Mas assim, né, consegui pegar aquele Grêmio, né, que teve Danley, teve Ronaldinho Gaúcho, né, peguei o Inter com o Enciso, né, com o Fabiano, né, então eu consegui fazer vários jogos ali muito bons, sempre fui muito bem cotado dentro da federação. E a quadra, a sala de aula, quando é que entrou nessa história toda, né? Na vida do professor? Paralelo ao árbitro, né, quando eu me formei, então o que aconteceu? Nada diferente de hoje, né? Eu fui 4 anos oficial do Exército, né, temporário, né? E dentro do Exército eu era oficial de Educação Física, até por estar cursando Educação Física, eu era oficial de Educação Física dentro do Exército, no 3º Batalhão de Suprimento, na época Canoas, hoje Nova Santa Rita, tá? E então assim, olha, eu fazia a formação, a pessoa entrava com 18 anos, ele fazia o curso de soldado comigo, era um dos pelotões de formação. Depois ficava para fazer o curso de cabo, aí era comigo, eu dava a instrução do curso de cabo. Depois alguns ficavam para o curso de sargento, aí era comigo de novo, né? Então daí terminava o ano, entrava de férias e no ano seguinte tudo novamente. E a questão do oficial de treinamento físico, né? Junto com isso aí, então eu cuidava de treinamento físico de todo o batalhão, né? Depois encerrou o meu tempo de exército, eu acabei indo para o Coração de Maria, né? Daí já formado. Terminou meu período de exército... Coração de Maria em Esteio, né? Coração de Maria em Esteio. Terminou meu período de exército... Não, ali é particular. Ali é particular. Perdão a minha E agora é a Escola São Francisco, né? Sim. Escola São Francisco. Verdade. Isso. Então ali eu fiquei 3 anos, né? Onde... foi a parte da sala de aula, eu tive assim a grande felicidade de fazer algumas equipes boas, onde era a questão do handball, eu cuidava do handball ali, a gente foi campeão em Unicinos, foi campeão em Santo Ângelo, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, coisa que eu encontrei agora montando as equipes, os jogos de vôlei,
aqueles meus alunos lá atrás, né, de praticamente 30 anos atrás, jogando ali e tudo, a gente pôde trocar uma ideia legal. E então assim, ó, Kleber, terminou os meus 3 anos, durante esses 3 anos eu fiz o concurso aqui em Sapucaia, passei em Sapucaia e vim para cá. E aí, então, comecei. Vamos lá, 98. 98. Na 98 eu fiz o concurso aqui em Sapucaia e aí acabei vindo para cá, né? Aí eu fiquei um período curto como professor de educação física aqui, porque um amigo, né, o professor Marcos Rocha, que trabalhava comigo no Coração de Maria, ele foi convidado para assumir a coordenação de educação física, né, da Secretaria de Educação. E ele trabalhava na Secretaria de Esportes. De Sapucaia. Ele trabalhava na Secretaria de Esportes e não quis ir para a educação. Aí ele disse, olha, tá entrando aqui um cara assim, que tem condições. E daí, então, Valmir Martins me chamou na época, né? A gente conversou e eu acabei, então, assumindo a coordenação de educação física da Secretaria de Educação, onde eu permaneci 5 anos. Ali foi uma experiência bem interessante. Porque eu vinha, né, com a minha prática do magistério, dando aula para alunos. Automaticamente, quando eu assumo a coordenação de educação física, eu tenho que fazer todo o trabalho com professores, né? E hoje com os colegas. Hoje isso está dentro da SMED? Sim, continua dentro da educação. Exatamente. Continua dentro da SMED. E ali a gente conseguiu assim uma experiência muito grande, muito boa, realmente naquele período onde a gente conseguiu desenvolver alguns trabalhos interessantes. Exemplo, nós não tínhamos em nenhuma escola tabela de basquete, né? naquele período. Inclusive as quadras, né? Era um número muito reduzido de quadras nas escolas do município. Aí a gente conseguiu colocar em todas as escolas, nós conseguimos colocar a tabela de basquete, né? Parece simples hoje, mas foi uma conquista. A outra questão que nós também conseguimos fazer... Se acha que está complicado, quando chegou aqui era mato. Era. Não, já teve um pessoal mais antigo que trilhou. Teve um pessoal que fez ali a gente estava fazendo o calçamento. Fez a trilha, nós fizemos o calçamento. Boa. Então assim, ó, Kleber, conseguimos colocar. A outra questão, assim, que muita gente deixa passar, né, a questão do Gemusa, tá? Nós chegamos ali a organizar o 10º Gemusa. Hoje ele está quase no 40º Gemusa, se não me falha a memória, tá? E no 10º Gemusa nós trabalhávamos como é que eu vou te dizer? Assim, uma sintonia muito boa entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes, né? E aí nós resolvemos em uma conversa unificar, porque nós tínhamos uma competição somente para as escolas estaduais e privadas. E o Gemusa, até o 9º Gemusa, era só as escolas municipais. E dentro daquilo ali, o que a gente fez? No 10º Gemusa nós unificamos. Nos chamaram de louco, que não ia dar certo, que uma escola municipal nunca ia ganhar de uma escola estadual, uma escola municipal jamais poderia fazer frente a uma escola particular, né? E nós mostramos, assim, eu, o Marcos, a Solange, que nós estávamos certos. Todos ainda trabalhando no município. Todos ainda trabalhando aqui no município, né? E a gente pertinho aqui, conseguiu, né? sim, o Marcos trabalha conosco aqui, né? A professora Solange está na ginástica aqui também, né? Então, assim, ó, ali nós conseguimos avançar e eles estão jogando hoje, né? Toda essa competição e sem problema nenhum, né? Claro que alguns são mais fortes no mirim, alguns são mais fortes na categoria infantil, né? Outros são mais fortes na categoria juvenil, mas o Gemusa segue firme e forte graças, né, ao esforço dessas pessoas que também sucederam, que sustentaram essa competição, mostraram a questão da importância da competição na sala de aula, né? Porque muita gente chega e coloca, né, Kleber, eles demonizam a competição, alguma linha filosófica, e a gente coloca que não, que ela é extremamente importante na formação. Tu tem que aprender a ganhar, tu tem que aprender a perder, né? Ganhar é fácil, né, professor? Ganhar é glorioso, é prazeroso. É prazeroso. Perder é doloroso, mas faz parte da vida. Mas faz parte da vida. Na tua vida tu vai muito mais perder do que ganhar, né? Michael Jordan coloca que ele errava quantos
né? Perdeu quantas partidas ou errava quantos arremessos para depois começar a acertar. E é a mesma coisa, né? Então tu tem que aprender a lidar com isso aí. E isso leva para a vida, né? Para o meio social, pelo meio familiar. Exato. Enfim, talvez não vai ser nenhum atleta. Né? Na verdade, a maioria não foi, não vai ser, enfim, atleta. E a área política, quando é que entra? Aí é o seguinte, aí eu fiquei esses 5 anos, né? Ali eu já comecei a namorar com a política, né? Vamos dizer assim, enquanto eu estava dentro da Secretaria de Educação. Saí dali, eu voltei para a sala de aula, né? Aí eu tive assim, a satisfação de voltar para a sala de aula numa escola muito boa e conseguir fazer um trabalho bem legal, onde a gente foi campeão, né? A nossa equipe conseguiu ser campeã do Gemusa. Naquela época tinha, né? Somava todos os pontos das 3 categorias e via quem era, né? O grande campeão do Gemusa, né? E conseguimos isso aí, né? Dentro desse trabalho. Então fiquei ali mais um tempo na sala de aula, né? E daí então comecei a organizar a questão de campanha, né, junto com um grande amigo meu que chegou e me convidou para isso, né, que foi o Dr. Jarbas. E naquela época a gente sofreu um baque muito grande, as campanhas eram muito longas, elas eram de 6 meses, né? E daí no meio da campanha mudaram as regras e eram 21 vereadores em Sapucaí e baixou para 11 vereadores, né? Me lembro como se fosse hoje, assim, conversando com o Jarbas, né, com o Dr. Jarbas, e aí ele chegou e colocou: vamos parar? Se não podemos parar, nós temos que continuar. E aí nós continuamos, ele ficou de terceiro suplente, né, e por colocou o nome no cenário, colocou o nome no cenário e tal. Ele acabou no final deste mandato, que ele ficou de suplente, acabou assumindo, né? E fez 9 meses de mandato. Se tivesse desistido, não poderia ter sido um vereador. Né? Não seria vereador. Terceiro suplente. Ficou de terceiro suplente. Hoje em dia, praticamente é impossível um vereador. É que deu um problema muito grande na Câmara naquela época. Sim. E por isso ele assumiu. Né? Mas saíram alguns vereadores e tudo, e ele acabou assumindo ali. Daí nós preparamos tudo para a próxima eleição, e aí ele ganhou muito bem, tudo, né, ali, e tudo foi questão de experiência, a gente foi pegando experiência, né, em termos de organização de campanha, ele foi pegando em termos de concorrer também, e a gente conseguiu fazer isso aí. Bom, eu fiquei 2 mandatos com ele na Câmara de Vereadores, então isso também me trouxe uma experiência muito grande na questão política, né? E daí teve um momento que eu resolvi voltar para o esporte. Aí eu acabei vindo para a Secretaria de Esportes, aonde então eu fiz parte do projeto das escolinhas comunitárias. E eu era professor de futsal e futebol de campo, né? Fizemos um trabalho bem legal, a gente conseguiu montar uma equipe sub-13, disputamos praticamente em grau de igualdade com o Grêmio, né, com o Inter, foi uma estrutura boa. O teu filho participava no Sub-15. Zagueiro raiz, né? Zagueiro raiz, de bater no calcanhar. Né? Ele era do Sub-15, eu era do Sub-13, tem essa gurizada também, volta e meia, passa por aqui, a gente conversa com eles ainda. Claro que eu já lembro muito pouco deles, né, Cleber? Muito pouco, porque eles... É uma galera. Eles mudam e... né? A gente só vai perdendo a visão. E daí, em cima daquilo ali, os governos foram passando, né? E acabei, então, recebendo um convite para organizar a campanha do Gabriel. Né? Agora isso na campanha anterior. Anterior, isso aí. Né? 2016, né? 2020. Né? Aí organizamos a campanha dele, tudo, ele acabou ficando de primeiro suplente, né? Acabou assumindo. Aí eu acabei recebendo o convite, né, para ser diretor da Secretaria de Esportes e permaneceu. A parte que eu mais fazia como diretor era a administração de pessoal, né? E aí faltando aí um ano, outubro, né, de 2023, exato, de outubro de 2023, o secretário acabou saindo, né, e o prefeito, né, o Vomir Rodrigues, me convidou para assumir a secretaria,
né? Até achar um próximo nome, alguma coisa assim, daí nós continuaríamos, né? Então hoje é outubro, novembro agora, né, de 2024. Outubro é hoje, novembro é amanhã. Novembro é amanhã. E daí eu estou como secretário, então, faz um ano, onde a gente conseguiu colocar tudo que tinha sido previsto, né, nos 3 anos, né, a gente conseguiu colocar em prática, a gente conseguiu dar continuidade ao trabalho. Nós não interrompemos um trabalho e começamos um novo, de forma alguma. A gente deu a continuidade naquilo que tinha sido planejado, porque foi um trabalho de equipe. Hoje a Secretaria de Esportes ela tem uma equipe muito boa de trabalho, então automaticamente isso facilita, né, a vida de quem está aqui. Então, dentro de tudo isso aí, no meio de tudo, vamos dizer assim, né, no meio deste um ano de mandato como secretário, entrou uma nova campanha eleitoral. Né? O Gabriel não pôde concorrer por questões eleitorais, legais, na legislação eleitoral, ele não pode concorrer, e então o nosso grupo lançou o Douglas Todd, né? A qual nós tivemos a felicidade de organizar mais uma campanha e sair vencedor em cima dessa campanha também. Muito bem votado, por sinal. Foi muito bem votado, exatamente. Bem interessante, né? A votação. Dentro daquilo que a gente estava colocando, né? Porque assim, ó, uma das coisas do Todd, nós lançamos a campanha em abril de 2024. Até então, ele não era candidato. E nós tivemos que fazer toda uma força-tarefa para lançar o nome, para divulgar o nome, para concretizar esse nome e para fidelizar esse nome na urna. Então é um trabalho muito grande em pouco tempo. Graças a Deus deu tudo certo. Questões políticas, isso eu devo perguntar pro prefeito, né? Com certeza. Prefeito. Até porque a nossa conversa aqui não é nada de informativa, mas era conhecer a história do profissional ali, né, no meio profissional e também no meio político, que foi inserido dentro desse meio, entrou dentro desse meio, do André Olmedo, né? Então, isso não é nada de política e prospecções e tal, essas coisas todas. Perfeito. Mas eu queria te perguntar, assim, duas inspirações, né? Em duas áreas diferentes, né? Na área esportiva, qual foi a tua inspiração? Que me motivou a chegar até aqui, eu posso dizer que foram esses professores que eu citei no início assim, da entrevista, né? O professor Roger, o professor Acioli, né? São duas inspirações que eu tive para conseguir fazer educação física e me mirei muito neles, com certeza. E o que mantém essa inspiração? A inspiração, aí eu vou continuar com alguns nomes, sabe, Kleber, né? Que eu coloco sempre assim, ó. Eu vi um cara que para mim foi um exemplo, né, de secretário de esportes, que foi o Lauri Brasolim, né? Saudoso Lauri Brasolim. Saudoso Lauri Brasolim, tive a felicidade de trabalhar com ele, né, pouco tempo dentro de uma secretaria de esportes, depois eu trabalhei com ele dentro do Sapucaiense, né, onde ele foi presidente, era tesoureiro dentro do Sapucaiense, e trabalhei com ele na Câmara também, né, onde ele era assessor do Arlênio, né, do vereador Arlênio, eu era assessor do Dr. Jarbas, e a gente tinha uma sintonia muito boa de trabalho. Eu achava um cara, sempre achei, né, com ideias muito boas, um cara com uma disposição muito grande de trabalho, né, e dentro do esporte, né, da Secretaria de Esportes, como professor, o professor Marcos Rocha. Sempre foi um exemplo, é um cara que está aí até hoje. Ele foi idealizador do GEMUSA, né, então, como eu disse assim, ó, eu tive a felicidade de nós termos a ideia e unificarmos o GEMUSA, o 10º GEMUSA. Né. Ele teve a felicidade de ter a ideia desta competição, junto com outros professores, e está conseguindo manter isso aí até hoje. E hoje é o nosso professor aqui da musculação, e um exemplo de professor, nós não temos vaga, está sempre super lotado por causa do trabalho. Nós estamos gravando aqui na sala da Secretaria, da Secretaria de Esporte, na Praça da Juventude. Se você ouviu em algum momento algum zum, barulhinho, era a galera entrando e saindo ali nos corredores. E tá ali, né? É um cara que tá mirado já pra gente conversar aqui também. Porque ele me conta com um entusiasmo muito forte. Perfeito. Uma energia muito interessante.
na questão de se reinventar no que ele está fazendo hoje, porque não era a área dele, né? Não. Foi estudar, voltou para os papiros. Foi muito interessante, assim, olha, quando eu cheguei a conversar com ele, né, se Marcos, eu preciso de um professor na musculação, segura? Aí ele disse, eu vou ter que dar uma estudada, mas eu seguro. E tá aí, né, sucesso total. Tá ali com sucesso total. Inspiração foi os professores, inspiração política, então acabou sendo o Laudir Presoli? Não, inspiração política, né, porque a gente vai vendo assim, ó, eu costumo sempre brincar, Kleber, que o pessoal chega e diz, o pessoal já falava... Eu sei que essa é um pouco bola nas costas, porque né, quem trabalha no meio político dá nomes e acaba... Né? Mas não fico em cima do muro, até porque é o seguinte, tá? Nós tínhamos, muita gente, quando eu tava... Não vai precisar de VAR, né? Não vai. Quando eu era assistente, muita gente, quando é que tu passa pra bandeira? Né? Eu disse, gostei de trabalhar eu me realizo muito trabalhando como bandeira, né? E eu sou um bom bandeira, tá? Aí a questão, assim, muito tempo eu trabalhando como assessor, muito tempo organizando campanhas e o pessoal se atua, quando é que vai, né? Quando tu vai ser candidato? Eu sou um bom bandeira, eu sou um bom organizador de campanha. Né? Posso colocar isso dessa forma, deixando a modéstia de lado, né? Então, candidato, não. Inspiração dentro da política, sabe? Eu posso colocar assim, olha, que essas 3 pessoas que eu trabalhei ao longo, né, deste período me serviram de inspiração para ir buscando cada vez mais. Né? Então, assim, a questão do Dr. Jarbas, lá atrás, né? A questão da amizade, a gente seguir, a gente aprender muita coisa junto na organização, embora ele tenha vindo de um berço, né, de política. Mas, aí a questão do Gabriel, que tem um perfil combativo, que gosta de... Né? Ou agora a questão do Todd, que é um outro perfil totalmente diferente, né? Do carisma acima de tudo, né? De ouvir bastante, mas em cima disso eu vou buscar meu tio, lá atrás, o Osório. Eu era muito pequeno e eu via ele fazendo isso para o Cambuim. Né? Um gravadorzinho preto com aquele botãozinho azul, e ali ele chegava e fazia as locuções que saiu no carro de som. E eu pegava, olhava aquilo e disse, eu quero fazer isso um dia, eu quero organizar isso aí. Né? Para mim aquilo ali, e depois ver o pessoal na rua, né? Naquele tempo não tinha muita questão de bandeira ainda, mas a questão dos materiais, e tinha material, e tinha brinde, era uma campanha diferente, camiseta, e eu olhava assim, nossa, aquilo ali é muito legal, sabe? Sim. E em cima daquilo ali que eu fiquei com aquilo na memória. Né? E aí... comecei depois e tive a oportunidade, e aí, claro, né, fui para a literatura, peguei muita coisa do Chico Garcia, né, e para mim assim, é um grande marqueteiro político, né, então eu me instrumentalizei bastante em relação a isso nesse decorrer dos anos para que a gente pudesse trabalhar. Então, posso colocar hoje como inspiração esse meu tio. Muito bom, muito bom. Professor, alguma coisa que eu acabei não perguntando? Kleber, assim, olha... E agora, e claro, o que te motiva é essa pergunta que também eu estava querendo fazer. O professor é movido a desafios, né? Com certeza. e assim, ó, Kleber, uma dessas coisas, assim, né, que nem eu já falei, 53 anos, aí tu já começa a visualizar, né, algo mais lá na frente. Tu tem a questão, né, da tua carreira, né, de professora, minha carreira dentro do magistério, que ela já começa a ir para o fim também. Então são tudo coisas assim que a gente tem que ir esperando para dar o próximo passo, né? Então dentro disso, dentro de estratégia, a gente tem que aguardar bastante. E uma das coisas que eu nunca esqueço, sabe, Kleber? Eu sou professor de formação, eu sou concursado professor de educação física, sabe? Então, e uma das minhas paixões é a educação física, né? Então isso é o que me move e isso é o que visualizo lá na frente. A base do André Olmedo é a educação física. É a educação física. É o esporte. Isso aí. A educação física, o esporte, enfim, tudo se
se conecta. Se aí, conecta, né, dentro disso. Porque assim, ó, tu viu que eu comecei falando contigo desde os meus 9 anos de idade, que é o que eu entendo, né? E estou com 53 e sempre dentro da educação física. A educação física sempre me acompanhou. A administração muitas vezes me puxa, né? O papel, a caneta, o computador, aquilo tudo. Mas a paixão real é a educação física. Isso. É interessante que isso tudo dentro de Sapucaia, né? Tive essa felicidade, Kleber, porque assim, olha, é uma das coisas, né? Pô, André, eu saí, né? Eu acabei morando em Porto Alegre, né? Logo que casei, mas neste período assim, que eu morava em Porto Alegre, eu estava trabalhando em Esteio, né? A nossa cidade vizinha aqui do lado, junto com pessoas aqui de Sapucaia, ligados a pessoas de Sapucaia, e tive a oportunidade então de voltar por querer aqui em Sapucaia. E uma das coisas assim que eu sempre coloquei, né? Eu sempre quis fazer, eu queria fazer a educação física para fazer alguma coisa pelo esporte de Sapucaia, tá? Não sei se consegui, mas estou tentando. Objetivo, acabou falando isso agora, mas como profissional, objetivos alcançados? Não, acho que ainda temos alguma coisa ainda para fazer, né? Vão de novo o exemplo do professor Marcos Rocha, que está aí com 65 anos e tem uma sombra forte aí do lado. e dando show. Então, eu vou dizer que eu ainda tenho alguma coisa para fazer por aqui. Acredito que tem muito ainda, né? A gente de fora, né, vendo tudo isso, né? Antes de, como pai de aluno, já frequentava e via aqui, né, entrevistas, rádio equipe, né, com a Marli, né, enfim, exato, com toda essa galera, por ser concursado e vejo isso por ser competente, né? Obrigado. Caminhou em todos esses governos, né? Caminhou em todos esses governos, colocando seu modo de trabalhar, sendo respeitado, né? Então eu acho que é uma grande história de sucesso de pessoa e profissional, né? Dentro de tudo isso, assim, eu sei que muita gente coloca, né? O André é ranzinza, o André é turrão, o André é uma pessoa difícil de trabalhar com ele, né? Na verdade, eu coloco, e algumas pessoas colocam, não, sabe? Fácil. Porque o André sempre vai falar na tua frente aquilo que ele acha. Então é bem tranquilo. Tu pode virar as costas e sair bem tranquilo, que não vai ser colocado nada nas tuas costas. Então são coisas dessa forma, assim, que a gente viu algumas pessoas dessa que eu falei. Lauri era um que fazia, muita gente tinha medo de chegar no Lauri, né? Pela forma como ele colocava, mas ele falava na tua frente, ele não falava nas costas. Eu procuro sempre fazer da mesma forma. Tive essa experiência com o Laurino Sapucaense. Tive essa experiência com ele de aquela forma mais antiga, né? Tipo assim, o que esse guri quer aí? Né? Aquele jeito. Daqui a pouco ele... O guri, tu é bom, né? Uma das pessoas que eu me lembro desse estilo é Claudio Storck. Sim. Claudio Storck, saudoso Claudio Storck. Teve uma parte, Kleber, assim, olha agora que tu falou, que ia passando, né? Tanta coisa que a gente já fez dentro do esporte, né? E que foi ser comentarista de arbitragem da Rádio Equipe. Né? Quando eu saí da arbitragem, né, eu recebi o convite ali do Nando e aí a Rádio Equipe transmitia, né, os jogos junto com o Claudio Storck. O Claudio Storck era o comentarista, né? E aí muitos os jogos em casa eu fazia como comentarista de arbitragem. Para mim foi uma experiência, porque o microfone ele é difícil, né, Cleber? O microfone ele não é uma coisa fácil, né, de ser trabalhada. Eu admiro muito os profissionais de imprensa e eu consegui, assim, ter também uma experiência em relação a chegar a comentar a arbitragem de um jogo, ver o jogo por um outro lado, né? Então isso aí para mim foi muito bom. Comentarista de arbitragem quando não tinha. Imagina, se hoje com toda a estrutura difícil de ainda, né? Naquela época em jogos de ponta, agora imagina fazendo um jogo com um nível mais inferior, né? Que era Sapucaense, amador, enfim. Isso. Mas Claudio Storck, numa oportunidade, chegando para substituir Felipe Tressoldi num programa de manhã. Bom, o que os caras aí, não sei o quê, quando acabou o programa,
mas esse guri é bom. Botei a trilhazinha que ele queria, ainda fiz uns comentários aí dele. É bom esse guri. Mas acho que eu passei no teste, né? História que uma lenda nossa aí, né? Sem dúvida. Professor, muito obrigado. Obrigado de verdade. Eu que te agradeço muito a oportunidade. Sabe que eu gostaria de ter feito essa entrevista há muito tempo, mas... Não, ela se adiou, né? Ela foi se adiando. Mas eu acho que aconteceu no momento certo. Hoje, como secretário, né? A gente nunca imaginou, né? Certo. Sempre... Aí, nós, os bastidores, sempre falávamos, professor, secretário de esporte, pelo trabalho, pela competência, pelo carinho, pelo que tem pelo esporte, mas aí... Chegou o momento, nada, vamos fazer? Aí tá, vamos fazer, vamos esperar a campanha passar porque é correria, tudo. É muito intenso, né? Tudo intenso, hoje não são 6 meses. Hoje fazer 45 dias que vira a vida da gente de cabeça para baixo. Hoje é fazer 6 meses em 45 dias, né? Caminhar... Tem, enfim, todos os eleitores que tem... Uma série de diferenças, né, Kleber, que tem hoje uma campanha, antes que nem nós falamos, tu podia botar coisa em poste, tu podia botar camiseta, tu podia distribuir brinde. Hoje é a campanha do não pode. Hoje é a campanha do não pode. Tu não pode botar placa, tu não pode isso, tu não pode carro de som, tu não pode não sei o que mais. Sabe, é bastante complicado. E toda eleição... tem um não pode a mais. E cada vez mais a internet está ganhando força em relação a isso aí. E quem não conseguir se adaptar a isso, vai acabar ficando de fora. Né? Mas a parte política a gente faz em um outro momento. Momento, mas o professor aqui, o Marcos Rocha, Rocha, foi pela internet que ele começou a fazer algumas coisas para se reinventar também. Então, é a maneira de a gente se reinventar. Isso aí. Né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço Agradecer. Muito. E já ficou aqui um gostinho a mais ali de a gente entrevistar o professor, né? fez uma boa manchete, agora ele que vai ter que contar a história dele aqui. Obrigado, professor. Até a próxima. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e... curte também nossos patrocinadores, apoiadores. Um deles a gente conhece, Índio. Conhece o Índio? A gente conhece o Índio. Claro, um grande abraço para o Índio. Entre outros aí, né? Mas é um dos nossos parceiros. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.